Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma lição, a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos dando início, estudando a lição de número 8, aonde nós vamos falar sobre o tempo. A lição tem sobre esse tema, a mordomia do tempo. Já de início, a palavra tempo, ela tem que ser interpretada dentro do seu contexto. Há muitos contextos para explicar a palavra tempo. Por exemplo, se nós falarmos o tempo, simplesmente o tempo, nós podemos entender como um momento atmosférico, como uma descrição de um clima, a descrição de uma estação do ano. Nós podemos falar, fechou o tempo. Isso quer dizer que escureceu, vai chover, ou até mesmo tem outro significado, como briga, como confusão. Desabar o tempo quer dizer que está chovendo fortemente, torrencialmente, né? Tem outro significado como tempo musical. Tempo musical, isso expressa uma peça musical, uma parte da peça musical, também na partitura, que eu não conheço muito, né? Pode expressar a duração de um compasso. Temos tempo verbal, onde na nossa gramática entendemos como passado, presente, futuro, onde caracteriza o verbo, matar o tempo, como podemos entender, estarmos fazendo nada propositalmente. Enfim, a palavra tempo, ela tem que ser interpretada dentro de um contexto. Esse é o meu tempo, quer dizer que é a minha maneira de resolver as coisas. Dar um tempo, pedir um tempo, quer dizer solicitar um momento para poder realizar algo. Enfim, vários significados. Tempo de percurso é um tempo percorrido em uma certa distância, do ponto A ao ponto B. Enfim, a palavra tempo, ela é bastante abrangente. Tempo de trabalho, onde nós entendemos como é um período passado dentro de uma empresa, e por aí vai. O que acontece é que na Bíblia, nós entendemos que Deus, ele criou o tempo. Gênesis 1,14 já disse: e disse Deus que haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre noite e dia. E a Bíblia diz que Deus fez sinais nos céus e colocou tempos determinados. Esse sinal nós entendemos como o sol. O sol, ele tem de várias funções, mas uma das suas funções é estabelecer o tempo para os homens. Dentro do tempo, nós encontramos a eternidade. Essa palavra eternidade, ela não é um tempo. A eternidade, ela é um período sem o tempo. A eternidade, ela não pode ser contabilizada. Ela não pode ser minuciada. Ela é um período fora do tempo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quem é que faz parte dessa eternidade? Primeiro de tudo, nós entendemos que Deus, ele não está preso à eternidade. Deus, ele já vem antes da eternidade. Gênesis 1:1, a gente vê isso, que Deus, ele cria todas as coisas, inclusive a eternidade. Salmo de número 90, versículo 2, diz: antes de nascerem os montes, criaste a terra e os mundos, e de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, o que nós entendemos é que Deus, ele pode habitar na eternidade. Salmo 57, versículo 15 diz: porque assim diz o Altíssimo,
e sublime que habita na eternidade. E também, se nós formos ver, por que eu disse que Deus pode habitar? Porque Deus ele pode todas as coisas. A gente lê mais para frente que ele também habita com humilde e com contrito de espírito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus habita na luz inacessível, que não se pode chegar, que não se pode alcançar. Então Deus não está preso a nada. Deus não está preso ao tempo e também Deus não está preso ao espaço. Deus é Deus e é todo-poderoso. Ele pode ir na eternidade, como também pode sair da eternidade, porque ele é Deus. Nós vimos também a parte dos anjos. Os anjos, eles foram criados num período pós-eternidade. Deus cria os anjos e o coloca na eternidade. Jó capítulo 38, versículo 5, diz que os anjos foram criados antes da terra. E entendemos que no período da eternidade, da criação da eternidade, com o período da criação da terra, do céu, da terra e das coisas que estão em Gênesis capítulo 1, vem os anjos nesse meio termo. Por isso que nós falamos que os anjos, eles são eternos, porque eles fazem parte da eternidade. Alguns preferem dizer que os anjos são imortais. A diferença de mortal para eterno, para eternidade, é que a eternidade não tem princípio nem fim. Por isso que muitos atribuam a eternidade apenas para Deus. Outros atribuem a imortalidade a imortalidade aos homens e aos anjos. Outros falam que os anjos já fazem parte da eternidade. Então é muito de conceito para conceito. O que nós entendemos dos anjos é que eles foram criados e eles estão na eternidade. Aí os homens já têm algo mais detalhado. Porque os homens, no Éden, ele foi posto na eternidade. No caso de Adão e Eva, quando estavam no Éden, eles estavam na eternidade. Eles viviam na eternidade fora do tempo. Eles não estavam presos ao tempo. Mais para frente eu quero dizer que o tempo ele tem as suas consequências. E Adão não passou por essas consequências. Cansaço, fadiga, velhice, desgastes. Antes do pecado, Adão não tinha esses sintomas, porque ele estava preso à eternidade. Quando Adão e Eva pecam, Deus os tira da eternidade e os coloca no tempo. O tempo é uma consequência do pecado. Então, Adão e Eva, pós o pecado, foram colocados no tempo. E aí veio os desgastes do tempo. Veio a consequência do tempo. E a Bíblia diz, Gênesis 5:5, que Adão viveu 930 anos e morreu. Consequência do tempo. Morte, consequência do tempo. Adão teve início e não terá fim. Esse fim, eu quero dizer que é algo que vai além da morte. Por isso que entra a parte da imortalidade, que tem um começo, mas não tem fim. E falando de Jesus, como que nós entendemos Jesus no tempo? Jesus, ele, como sendo Deus, ele também não está preso no tempo. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus, na condição de Deus, também está fora do tempo. Só que o interessante é que para cumprir a sua ordem, para cumprir o seu mandamento, ele se coloca no tempo. E aí a gente vê, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele entra no tempo. E quando ele entra no tempo, ele tem as consequências do tempo. Fadiga, cansado, desgaste e morte. Porém, com a sua morte, ele recebe a eternidade.
E ele não somente tem a eternidade, como ele nos dá a eternidade. Então todos os filhos de Deus recebem a eternidade. O homem é convidado a participar da eternidade. O homem foi posto na eternidade. Novamente, Jesus fez esse papel de reconciliação. Aí alguns dizem que para fazer parte da eternidade são apenas aqueles que são convidados por Jesus. Outros já dizem que a eternidade são tantos que são convidados por Jesus a participar da eternidade no céu, como aqueles que estão no inferno. Isso é bastante discutível, porque alguns pensam e dizem que no inferno, que o inferno é algo que não há uma eternidade no inferno, a eternidade é apenas no céu. Mas deixa essa daí para a explicação na aula devido às limitações do tempo. Alguns dizem que morreu, está acabado. O homem está determinado a morrer uma só vez e pronto, final. Não tem essa parte de ficar sofrendo no inferno a eternidade. E aí eles comparam o inferno como aquele depósito de lixo que queimava, sem o fogo não apagava devido aos resíduos do local e por aí vai. Mas não vamos entrar por esse lado. E outros acham que a eternidade, há tanta eternidade no céu como a eternidade na terra. Enfim, Jesus convida o homem a participar da eternidade. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz que ele é a vida eterna, ele tem a vida eterna e ele nos dá a vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna, então nós recebemos a vida eterna. Disseram para os discípulos, perguntaram para ele: Senhor, nós te servimos, nós deixamos tudo e estamos contigo. O que nós vamos ganhar com isso? Ele disse: olha, vocês vão ganhar 100 vezes tanto nesta vida e no porvir a vida eterna. Então todo aquele que segue a Jesus tem a vida eterna. Existem algumas palavras que expressam o tempo e é bastante interessante. A primeira é Ion. Desculpa até a minha tradução. Ion é o dia natural, constituído de 24 horas, um dia normal. A gente vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que quando Deus ele faz a criação do dia e da noite, faz separação entre um e outro, faz tarde e manhã, e Deus caracteriza isso como o primeiro dia. É um dia normal, um dia natural, um dia constituído de 24 horas, é o Yom. Os ateus dizem que este dia de Gênesis não é simplesmente 24 horas, mas pode ser milhões e milhões de anos para Deus criar, a fazer a sua criação. No hebraico está como Yom, um dia constituído como um dia normal. E nós entendemos que Deus é poderoso para fazer as coisas no estralar de dedo. E Ele faz a sua criação, e no 7º dia Deus descansa. Então ele trabalha 7 dias. No 7º dia ele termina toda a sua obra e descansa. E esses dias, escrito por Moisés, é considerado como um dia normal, um dia de 24 horas. Existe o Cronos, outra palavrinha para tempo. Esse Cronos é o tempo do homem, é aquele tempo que pode ser cronometrado, é aquele tempo que pode ser contado, contabilizado. Aí entra o cronômetro, entra os segundos, entra o milésimo, é o tempo do homem. Só para título de conhecimento, esse Cronos é um deus da mitologia grega. Esse Cronos, ele assassinou todos os seus filhos para não perder o seu poder. Só que Zeus, um dos seus filhos, ele consegue sair, consegue sobreviver, e Zeus acaba tendo um outro filho chamado Kairos, aonde Kairos foi bastante usado entre os homens, foi um grande atleta e os homens o nomearam como Tempos. Na mitologia grega, então, Cronos, Kairos,
tempos, está tudo relacionado à aula de hoje, né? Ao tempo do homem. Aquele tempo que pode ser contabilizado. Existe também o Zeman, a palavra Zeman, que é aquele tempo determinado, um tempo estabelecido, um tempo de Deus. A gente vê esse Zeman em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de abraçar, tempo de se afastar. É um tempo determinado para tudo. É um tempo onde já está escrito o fim. É o tempo Zema. Alguns dizem que é o pagamento do dia 5 e do dia 20. Já está determinado. Indo mais para frente, existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. No Kairos, não há uma contabilidade de tempo. Não há um cálculo, não é um dia natural. O Kairos é o tempo de Deus. É onde Deus estabelece a sua vontade e cumpre a sua vontade, porque Deus ele é atemporal. Ele é fora do tempo. E no Kairos, a gente encontra a respeito da vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento, nem o segundo, nem o milésimo, nem o ano que Jesus vai vir. Somente Deus sabe. É o Kairos. A gente vê isso em Mateus capítulo 24, versículo 36. E no mais para frente, a gente vê que na Bíblia o tempo houve muitas variações. Houve mudanças no tempo, conforme o poder de Deus. Porque Deus ele manda no tempo. Tudo se submete a Deus. A gente vê em Josué capítulo 10, versículo 12, há uma guerra. E a guerra, a noite estava chegando e Josué ora a Deus e Josué pede: sol, para. E o sol para que Israel viesse vencer a batalha, pudesse alcançar os seus inimigos e vencer a batalha. E o sol parou, o tempo parou. É lógico que na escrita da Bíblia a gente tem que entender que o sol já está parado, você tomando como ponto de referência a terra. É a terra que está em movimento. Só que numa linguagem simples, a Bíblia, Josué escreve que o sol parou. Aconteceu um milagre e o sol e o tempo para. Indo mais para frente, a gente também vê em 2 Reis capítulo 20, versículo 10 e 11, aonde o profeta ele profetiza para que o sol regrede. E existia o relógio de Acás, que o sol ele contabilizava as horas, e era um relógio lunar, né, solar, desculpa, e o relógio ele regrede a sua hora, porque o sol volta. Esses dois acontecimentos é Deus mandando no tempo, porque Deus ele tem este milagre. Indo mais adiante, a gente vê na Bíblia Sagrada que Deus ele nos manda controlar o tempo, para que o tempo não seja perdido. Efésios capítulo 5, versículo 16, a gente vê que está escrito na NVI, na revista corrigida está remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas na NVI é uma tradução legal, que diz assim: aproveitando o máximo as oportunidades, porque os dias são maus. A Bíblia nos orienta a estarmos remindo o tempo, resgatando o tempo, aproveitando o tempo o máximo. Porque o tempo, a qualidade do tempo é legal, porque o tempo não volta. A não ser se foi esses milagres que eu acabei de dizer com Josué e com o profeta. O profeta Elias, se eu não me engano. O tempo não volta. Um tempo perdido será sempre um tempo perdido. Você pode ter uma nova chance de fazer aquilo novamente. Você perdeu, então você tem uma oportunidade de na próxima vez você acertar, sim. Mas um tempo perdido será sempre um tempo perdido.
Uma oportunidade perdida será sempre uma oportunidade perdida. Aí pode ser algo bom ou algo ruim, mas você perdeu aquela oportunidade. Por quê? Porque o tempo ele é irrecuperável. Alguns filósofos dizem que o tempo é como a água que passa pelo rio, que passa na sua frente pelo rio. Aquela água nunca mais vai voltar. Esse é o tempo. E há uma reportagem no G1, g1.com, 22/10/2018, que o brasileiro ele gasta cerca de 9 horas e 14 minutos na internet. E o comentarista diz que isso é perder o tempo. O brasileiro ele fica muito na internet. Ele perde para apenas 2 países, que é a Tailândia, que fica 38 minutos a mais, e depois a Filipinas, que fica 24 minutos a mais. A pesquisa fala que 49% dos celulares, 49% dos brasileiros usam celulares apenas para a internet. Não usa o celular para falar, para tirar foto. É somente internet. E é interessante que o Brasil está em 9º lugar com uma internet banda larga pior do mundo. Ou seja, resumindo, perdemos muito tempo com coisas vãs. A internet é uma benção, mas às vezes nos faz perder muito tempo. O episódio de Marta e Maria, Jesus estava na casa delas e Marta já chegou a Jesus e ficou aos pés de Jesus. Maria, ficou aos pés de Jesus. Marta fazendo seus afazeres e fazendo comida e falou: Jesus, manda Marta vir me ajudar. Maria vir me ajudar. E Jesus falou assim: não. Ela escolheu a melhor parte, que é ficar aos meus pés. Então que nós possamos aprendemos a administrar o nosso tempo, porque iremos prestar conta deste tempo. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Há um julgamento, e esse julgamento começa pela casa de Deus. Há um tribunal. Esse julgamento não será para condenação ou absolvição, mas será para a recompensa de tudo aquilo que nós fizemos para Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos hão de comparecer perante Deus, todos. E vai começar pela igreja, pelo seu povo. E aí nós daremos conta a Deus pelaquilo que nós fizemos. Pelo o tempo que nós usufruímos. A gente vê relacionado ao tempo como o dia solar, que é 24 horas, ou seja, é aquele tempo que se baseia no Sol, que tem a referência como o Sol para determinar o tempo, que é o dia solar. Tem o dia sideral, que é cerca de que se baseia nas estrelas, nas referências da galáxia, e tem como referência a rotação. Porque o que é a rotação? A rotação é um giro anti-horário que o planeta faz em torno de si mesmo. Alguns falam que é uma velocidade de 1.700 km por hora. Tem a rotação, que é um sentido anti-horário que o planeta realiza em torno de si mesmo, e tem a transladação, rotação e transladação, que é o giro do planeta em torno do Sol. Então o planeta ele gira em torno de si mesmo e ao mesmo tempo gira em torno também do Sol. Essa aí, em torno do Sol, alguns falam que é uma velocidade de 107.000 km por hora. Muito, 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 muito rápida. Que é onde nós conseguimos determinar um período de ano, que é os 365 anos. A gente tem isso como base, a transladação. Enfim, e alguns ainda falam que tem uma outra lei, que é a lei do universo, que o universo gira em torno da galáxia. Mas aí é muita ciência
É muita ciência para minha humilde cabecinha, humilde cérebro. Enfim, temos que dar conta do tempo. E como que nós podemos aproveitar esse tempo? Existem algumas prioridades. E a primeira prioridade do homem, eu já disse, o nosso tempo gira em torno de Deus. A nossa primeira prioridade é Deus. O nosso primeiro pensamento é Deus. Deus, ele tem o controle de nossas vidas. Nós fazemos tudo para Deus. Então, o nosso tempo tem que ser embasado em Deus. Essa é a nossa primeira prioridade. Para nós não podemos estar perdendo tempo. Deus é a nossa referência. Então, se nós usufruímos o nosso tempo no casamento ou num relacionamento, este casamento e relacionamento tem que ser apontado em Deus. Porque se não tiver Deus como referência, nós estaremos num casamento perdendo tempo. Nós estaremos num relacionamento perdendo tempo. Igreja, lazer, devocional, aquele devocional que é o pessoal, que é orar, jejuar, ler a palavra, estudos, trabalho, família, tudo isso tem que estar direcionado a Deus. Porque aquilo que não está direcionado a Deus, como já disse, nós perdemos tempo e o tempo não volta. Muitos acham que gastar o tempo para Deus é somente estar de joelho, orando, pregando. Não. Mas eu posso fazer o meu lazer, desde que o meu lazer esteja agradando a Deus. E aí entra aquele tempo lá, que é o de Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para tudo. Se nós colocarmos Deus como base, nós conseguimos tudo que nós iremos fazer, nós estaremos agradando a Deus, porque Deus é a nossa prioridade. A segunda maneira de gastarmos o nosso tempo, de aproveitar o nosso tempo, é na oração. Tem gente que não ora, mas a oração é um meio de aproveitar o tempo, orando. Desculpa. Jesus, ele sempre orou. Jesus viveu em vigilância e em oração. Jesus, ele orou, e não orou 3 vezes ao dia, simplesmente 3 vezes ao dia, como é um costume dos judeus. Não foi Davi que mandou, ou Daniel, é um costume dos judeus, e todos os judeus oram assim. Não é só Davi que orou. Davi falar de manhã, tarde e noite. Não, os salmos diz de manhã, tarde e noite. Não, os judeus têm esse costume de orar 3 vezes ao dia. E é um costume que vem, alguns dizem que é desde o cativeiro babilônico, porque eles foram levados para a Babilônia, o templo foi destruído, foi levado para a Babilônia, e na Babilônia não tinha harpa, não tinha músicas, não tinha templo, e eles se reservavam em certos períodos para orar. Alguns falam que a sinagoga também vem do cativeiro, onde eles se reuniam para estudar a Bíblia, a palavra, a Torá. Então essa regularidade de 3 vezes ao dia é um costume judeu. E Daniel, como sendo um judeu, mesmo preso no castelo, 3 vezes ao dia ele praticava o costume de orar. Salmos diz, Salmo 5, versículo 3, pela manhã ouve a minha voz, Senhor. Atos 3, a gente vê Pedro e João indo para a oração na hora 9, à tarde, 3 horas da tarde. E a gente vê também Salmo 119, versículo 5, de noite me lembrarei do Senhor e orarei, observarei a tua lei e orarei. Então esses 3 períodos é a marca dos judeus. Então é um costume a oração. Outra é a leitura da palavra. A palavra, ela é indispensável. Só que a palavra, ela é um pouco diferente da oração, porque a palavra, ela já está fora do tempo. É onde a gente consegue entender que a palavra, ela é atemporal também, porque ela é um título de Jesus. Por isso que Paulo diz, prega a palavra em tempo e em fora de tempo. O cristão, ele tem este poder de pregar fora do tempo. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 2.
E Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz que tudo vai passar. A oração, o jejum, tudo passa, menos a palavra. Então a palavra, ela é atemporal. E o problema de nossos dias é que nós não se dedicamos à palavra. Nós não temos espaço para a palavra. E era para ter a prioridade, a palavra. Aí os cultos, só louvor, chegamos na nossa casa, é só bate-papo, coisas que não edificam. E não tem a palavra. Então, existem algumas prioridades. A palavra, ela foge do tempo. E para resumir e acabar esse subsídio teológico, precisamos administrar o nosso tempo com direcionando ele a Deus, orando, se dedicando à palavra, se dedicando aí entra as segundas coisas, né? Consigo próprio, com a família, com o cônjuge, na obra de Deus, com o próximo. O nosso tempo tem que ser administrado dessas formas. E fazendo isso, nós iremos agradar a Deus. Porque tudo tem um tempo. Quando nós temos Deus como referência, tudo tem um tempo. Nós conseguimos fazer tudo. E tudo Deus é glorificado. Então usemos nosso tempo para louvar a Deus e glorificar a Deus. Porque Deus é o nosso Deus e Ele é o Deus do tempo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus.